Oi, gente! Hoje eu vou abrir a minha carteira e mostrar quais os fundos imobiliários, FIIs, que eu venho comprando todo mês com constância há mais de 2 anos. E nesse vídeo eu vou te mostrar, quais são esses FIIs, por que eu escolhi, cada um deles, quanto que eu já investi, nesses 2 anos e quanto que eu espero estar recebendo de renda passiva nos próximos 5 a 10 anos. Então, mas antes de tudo, já deixando claro aqui que esse vídeo ele não é recomendação de investimentos, aqui eu só compartilho a minha experiência, e a minha estratégia, junto com a minha visão pessoal, do que é os investimentos que eu faço. Desde 2023 que eu venho investindo R$100 por mês em cada FII, todo mês religiosamente. Não importa se a cota ela caiu, subiu, pagou mais ou pagou menos. O importante é a constância que eu venho levando isso, durante esses 2 anos. E a cada fim de ano eu paro um tempinho e reviso. Reviso os relatórios gerenciais, a vacância dos imóveis, se o gestor está fazendo um bom trabalho, para mim não perder dinheiro, e se aquele fundo ainda faz sentido para minha estratégia, na minha carteira de investimentos. E se eu não gostar do que eu estou vendo, sobre aquele fim, eu paro de aportar ou até vendo e procuro outro. Então, eu tenho 5 FIIs da minha carteira que estão comigo desde 2023, e eu vou falar para vocês aqui quais que são, O primeiro que eu tenho aí é o VGIR11, O VGIR11, ele é um fundo de papel, ou seja, ele investe em recebíveis imobiliários, CRIs. Eu gosto dele porque ele tem uma boa diversificação de CRIs com vários setores. Costuma ter uma rentabilidade aí próxima do CDI, que eu acho muito bom. Ele distribui, rendimentos mensais com boa regularidade. E também, e com R$100 por mês ao longo de 2 anos, eu já investi nele R$2.400. Eu venho recebendo, em média, algo em torno de 80 centavos a R$1,10 por cota, o que dá uns R$8 a R$10 por mês nesse fundo, dependendo da cotação. E eu penso muito nos meus investimentos a longo prazo, Então eu penso que daqui 10 anos, se eu continuar investindo R$100 por mês durante 10 anos, eu terei investido aí, aproximadamente R$12 mil só no VGIR11. E se os rendimentos médios forem mantidos, posso ter uma renda mensal estimada de 80 a R$100 só com esse FII lá na frente. E o segundo fundo imobiliário que eu gosto muito é o HGLG11, esse é um FII de galpões logísticos, de alta qualidade. Eu gosto muito do HGLG11, porque ele investe em imóveis bem localizados, com contratos longos, Ele tem uma boa gestora, muito sólida, que é a Credit Suisse. E ele paga bem e de forma consistente há anos. Então, nos últimos 2 anos eu venho aportando R$100 por mês e eu já coloquei R$2.400 nele também. Hoje recebo algo em torno de 90 centavos a R$1,10 por cota. E se eu seguir com esse meu plano pensando ao longo prazo, daqui 10 anos, vou ter investido R$12 mil e daqui a 10 anos eu vou ter uma renda estimada, no futuro de 90 a R$120 por mês. Se ele mantiver, a média histórica de dividendos. Ele é um fundo, que eu considero pilar da minha carteira, mas mesmo assim reviso ele todo ano, principalmente olhando a vacância e contratos. Terceiro FII que está na minha carteira aí já há quase 2 anos é o LVBI11, outro fundo logístico, mas com um perfil um pouco diferente. O LVBI11 ele tem ativos em regiões estratégicas, como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Ele faz parte de um setor, que tem crescido como o e-commerce, que vem crescendo bastante. Tem mantido, uma distribuição média estável, aí, tem um pouquinho de oscilação, mas está estável. Em 2 anos, com R$100 por mês, eu também investi R$2.400 nesse FII. Tive um rendimento médio aí por cota, de 80 centavos a R$1 também. E em 10 anos, com os mesmos aportes de 12 mil investidos, renda estimada aí, vai ser de R$80 a R$100 por mês. E eu gosto, de ter 2 fundos logísticos para diversificar dentro do setor. Mas olha aqui eu escolhi 2 com gestoras diferentes. O quarto FII que eu tenho aí há 2 anos é o HGBS11, O HGBS11 ele é um fundo, de shopping centers, setor que foi muito afetado na pandemia, Mas ele vem se recuperando bem desde a pandemia. Por que eu gosto dele? Ele tem ativos muito bons, como Shopping Iguatemi, Shopping Parque Dom Pedro, e tem muitos shops aí que são muito bons, Tem uma gestão ativa e presente, e a recuperação pós-pandemia está sendo consistente, Está seguindo muito bem. Já investi nesse fundo também, o valor de R$2.400 em 2 anos, e eu recebo, em média, 80 centavos a R$1 por cota,
projeção que eu quero ter daqui a 10 anos, né, que será 12 mil investidos, renda mensal estimada de 80 a 100 reais por mês. Sempre, né, sempre fico de olho nos relatórios de vacância, né, de inadimplência e de fluxo dos shops. A gente tem que ficar sempre atento a isso. E o quinto e último FII que eu venho investindo há mais de 2 anos é o MXRF11. Esse é o fundo de papel mais conhecido da bolsa, né? O MXRF11 ele é acessível, né? Cotação hoje abaixo de 10 reais. Tem gestão bem diversificada de CRIs e ele paga dividendos estáveis aí mesmo em tempos difíceis, né? A aporte deles aí que eu já fiz em 2 anos foi mais de 2.400, né? Nos últimos 2 anos. Rendimento atual gira em torno de 9 centavos a 12 centavos por cota, mas como o preço da cota é mais baixo, você compra mais cota com 100 reais, né? Então, né, daqui a 10 anos eu espero ter uma renda mensal aí de 90 a 110, né? Se a média de distribuição se mantiver como está hoje, né? Apesar de ser muito popular, eu reviso ele também todo ano porque ele tem um histórico muito de polêmicas, né? Então, toda atenção nesse fundo é essencial. Então, pessoal, todo final de ano, né, eu paro e faço um check-up, né, completo dos meus FIIs. Leio os relatórios gerenciais, analiso os níveis de vacância de cada um deles, comparo com outros fundos, né, do mesmo setor e vejo, né, se a gestão entregou o que ela prometeu desse FII durante esse ano. E se um FII, né, piorar muito ou mudar de estratégia, eu reavalio, né, se eu continuo com ele ou se eu vendo o meu FII. Lembrando você novamente, né, que esse vídeo ele não é recomendação de investimentos. Eu tô apenas mostrando para você o que eu faço com o meu dinheiro, com base no meu perfil, nos meus estudos e na minha realidade. Então, caso você esteja pensando em investir em algum desses FIIs, você precisa estudar por conta própria, entender os seus objetivos e, se puder, conversar com um profissional de investimentos. E agora, né, me conta aqui, você já investe em algum desses FIIs? Se tem algum deles na sua carteira também? Me fala aqui nos comentários que eu quero saber pra gente trocar ideias, né, e experiências para saber se você tem algum FII que é melhor do que o meu, se eu tenho um que é melhor do que o seu, isso é muito bom a gente trocar essas ideias. Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, né, deixa um like, se inscreva no canal e ativa o sininho, né, para não perder os próximos conteúdos, né, sobre renda passiva, finanças pessoais e vida financeira na prática, né? Então, né, lembrando você que o dinheiro ele é igual a semente, né? Se você planta todo mês, um dia você colhe, né, sem precisar trabalhar tanto. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.